Olá a todos, eu sou o Babalorixá Thierry de Airá, Babalorixá do Ilê Axé Moairá e Oxum, e estou aqui mais uma vez trazendo um vídeo para o canal Pai Thierry de Airá. Eu vou pedir desde já para aquelas pessoas que me acompanham, que gostam do conteúdo que eu trago, que se inscrevam no canal, que ativem as notificações e que deixem o like no vídeo. Assim o YouTube entende que vocês estão gostando e joga, né? Leva o vídeo para mais pessoas aí. E quem sabe você também não vai ajudar outras pessoas a chegarem aqui assim como você chegou, né? O tema de hoje é sintomas de um trabalho amoroso. O que eu devo sentir? O que eu sinto? O que eu não sinto? Como eu sei que está dando certo? Bem, todo mundo que faz uma amarração amorosa, um trabalho de união, um trabalho de dominação, é um trabalho espiritual para o sentido amoroso, tem dúvidas, né? E uma das principais dúvidas que eu vou esmiuçar hoje são os sintomas. Quando você faz um tipo de trabalho, qual sintoma você sente através daquele trabalho? Como que você vai identificar que aquele trabalho realmente está funcionando? Como que você vai saber que ele está dando certo? Eu gostaria de frisar o seguinte, para você que encomenda um trabalho, se a pessoa que vai conduzir esse trabalho for uma pessoa experiente naquilo que ela está fazendo, esses sintomas eles têm que ser leves em você. Eles têm que ser muito fortes para aquela pessoa para a qual você está mandando, né, aquela magia, aquele trabalho, para quem você está querendo fazer aquele trabalho. Mas em você, esses sintomas devem ser leves. Por quê? Como você é a pessoa que está a parte mais interessada até aquele momento, se a pessoa que for fazer a magia, ela concentrar a mesma porcentagem, né, digamos assim, da magia, que vai mandar para outra pessoa e botar em você também, dependendo do tipo da magia, isso vai ser quase enlouquecedor. Quais são os sintomas? O primeiro sintoma mais comum, depois que se faz um trabalho de amarração, é sonhar. O sonho, quando a gente sonha, muitas das vezes, nem todos os sonhos, né, nem todos os sonhos querem dizer que são da parte espiritual. Mas alguns sonhos específicos, sim, vêm da parte espiritual. E principalmente depois que se faz um trabalho de amarração. Um trabalho amoroso, um trabalho de união, né? Um trabalho de dominação. Geralmente você vai sonhar. E nesse sonho você sempre vai ver aquela pessoa amada, aquela pessoa a quem você está querendo amarrar. E você vai saber que isso está dando certo, que é positivo, se dentro desse sonho essa pessoa está próxima a você. Isso é um sinal muito positivo. Se no sonho você já vê aquela pessoa próxima a você, ou se nesse sonho você vê aquela pessoa conversando bem com você, tá dialogando sobre qualquer tipo de assunto, não necessariamente pode estar no sonho. Ah, pai Thierry, mas eu fiz o sonho, eu fiz o trabalho, então tem um sonho erótico, por exemplo. Sim, de repente você pode ter até um sonho erótico, mas não necessariamente para indicar que o trabalho foi bem feito, ou que o trabalho foi aceito, que o trabalho está fazendo efeito, que você tem que ter um sonho erótico. Você pode ter um sonho simples com a pessoa. Você vê aquela pessoa em determinado lugar, você está conversando qualquer tipo de assunto com aquela pessoa num sonho. Agora, se você sonhar que aquela pessoa está dentro da sua casa, né, comendo com você, almoçando com você, jantando, fazendo qualquer tipo de refeição junto a você, isso é um sintoma maravilhoso da amarração. Se você sonhar que está junto a essa pessoa em qualquer tarefa que vocês estavam habituados a fazer antes da separação, antes do rompimento, isso é um sintoma maravilhoso que aquele trabalho está fazendo, está surtindo efeito. Ah, mas quem sonha? Só eu que sonho? Não. Ambas as pessoas vão ter sonhos. Só que você pode sonhar talvez uma vez, duas vezes, mas aquela pessoa com certeza constantemente ela vai vir e mexe, talvez toda noite, às vezes noite sim, noite não, mas dependendo da intensidade daquilo que foi feito, ela vai sonhar com você constantemente. O segundo sintoma, o olfato. Uma vez, eu vi um professor de medicina, um vídeo, né, que um homem estava falando que a música e um perfume têm o mesmo efeito viciante que uma droga. Em certas pessoas que às vezes já têm tendências viciosas, quando experimenta um tipo de droga, nunca mais esquece. Ela pode usar uma vez e passar 50 anos depois, quando ela experimentar aquela mesma droga, ela vai ter o mesmo tipo de sensação. Ou, no caso aqui da música, escutou uma música hoje, num determinado momento, uma determinada ocasião, e aquela música marcou aquela pessoa. Passa 50 anos, ela escuta aquela música, ela volta a reviver aquele mesmo momento, com a mesma intensidade. E o perfume tem o mesmo
o mesmo sentido, o mesmo valor, a mesma força, a mesma capacidade. Você sente um perfume hoje de uma pessoa que você ama, que uma pessoa, numa situação, num momento, vamos botar um momento a dois, íntimo, ou um momento de festa, de alegria, um momento de comemoração, um momento de celebração, de união, um momento que marque você de alguma forma. Passa 50 anos, você sente aquele mesmo cheiro, aquele mesmo perfume, você vai reviver aquele mesmo momento com a mesma intensidade da primeira vez. Então, um dos sintomas assim, mais comuns após um trabalho amoroso é o olfato. É você sentir o cheiro daquela pessoa. E aquela pessoa a quem você fez o trabalho também, ele ou ela, também vai sentir o seu cheiro. Várias vezes, após feito um trabalho amoroso, eu escuto relatos das pessoas falando: olha, pai, eu estava aqui, do nada eu senti o cheiro da pessoa, eu achei até que ela estava chegando aqui. Ou até eu escuto os relatos depois que se dá o retorno, né? Quando a pessoa. Algumas pessoas, tem gente que corta contato depois que teve o resultado que queria, tem gente que nunca mais lembra que a gente existe. Mas tem algumas pessoas que realmente se tornam como amigas, como filhas, como pessoas do nosso dia a dia. E teve uma moça, uma mulher, né, que me relatou que eu já tinha falado, ela tinha me perguntado sintomas, e aí eu já tinha falado para ela qual era o tipo de sintomas. Aí ela meio que, ela ouviu, mas não acreditou muito, ela achou que fosse bobagem. Assim, ela ficou meio lá, meio cá, né? Meio termo. E quando ela voltou para a companheira dela, né, um relacionamento homoafetivo, ela relatou para mim que a companheira falou que o tempo que teve separada dela, no último 2 meses da separação, que demorou 2 meses, né, depois que eu fiz o trabalho, o retorno delas, a companheira disse que assim, nos últimos 2 meses ela começou a sentir muito o perfume dela. Entrava no quarto, sentia o perfume, às vezes estava no trabalho, assim, na hora de trabalho, sentia o perfume, às vezes estava em algum lugar, sei lá, numa lanchonete, sentia o perfume. Ou via alguma imagem que lembrava automaticamente ela. Aí vem o terceiro sintoma, depois do perfume, do olfato, é a visão. Quando você faz uma amarração, um tipo de trabalho amoroso, também tudo isso eu estou frisando aqui, depende da intensidade do trabalho e depende de quem conduziu esse trabalho, a forma que ele foi feito, tá? O que eu estou falando aqui, não vou dizer que está restritamente só ao que eu faço, mas estou falando a pessoas sérias, pessoas que sabem aquilo que estão fazendo. Mas esse terceiro sintoma, ele é muito mais da outra pessoa. Você já não tem tanto isso, não. Quem encomenda o trabalho não sente tanto isso. É a visão. Ver uma pessoa, ver fulano ali em tal lugar. Pô, fulano me lembra a tal pessoa. Vi uma cena ali numa novela. Isso, olha, me lembra uma situação que eu já vivi com a tal pessoa. Tudo faz lembrar você. Ela começa a te ver em todos os lugares. Para todo lugar que aquela pessoa vai, ela começa a ver você, né? Todo lugar ela vai enxergar você, todo lugar vai trazer você na lembrança dela. Mas, pai, mas a gente terminou com muita briga, no relacionamento que tinha muita briga. Olha, todo relacionamento tem seus altos e baixos. Todo relacionamento tem suas intensidades, tem intensidade de amor, né? E todo relacionamento tem seus desgastes também, tem suas brigas. Mas o que acontece é, ela vai lembrar de você após feito um trabalho amoroso, aquela pessoa, quando começa a desenvolver esses sintomas, que já é um dos últimos, ela lembra de você de forma carinhosa, de forma afetiva. Ela não vai lembrar da briga, ela não vai lembrar do momento ruim. Ela vai lembrar daquilo que foi bom. Ela vai lembrar do tempo que ela viveu felicidades, do tempo que ela viveu alegrias do seu lado. Projetos, sonhos, tá me entendendo? Então, esse é o terceiro sintoma. O quarto e último sintoma, e esse está muito presente dentro do ritual, principalmente da dominação. Quando se faz uma magia de dominação, o desejo sexual. Esse sintoma, talvez ele seja um dos mais intensos e ele é o último a se manifestar. Tá? E ele é crucial, principalmente dentro do trabalho de dominação, para que se tenha o retorno, para que se tenha a união, para que se tenha o êxito desse trabalho, que é o desejo sexual. Aquela pessoa ela não consegue se relacionar sexualmente com outras pessoas que não seja você. Ela pode até, vamos lá, situação, um homem chegou lá para ter uma relação sexual com outra mulher que não seja você. Ele falhou, ele broxou, chegou na hora ele broxou, né? Ele não conseguiu manter a ereção.
Aí ele vai tomar um remédio. Hoje tem muito, né? Famoso tadalafila, vasodilatador. Não vai sustentar a ereção dele. Porque ela não vai conseguir ser mantida aqui, na cabeça. Por mais que ali na hora ele possa estar empolgado, ele não vai conseguir, tá? A cabeça dele ele não vai conseguir focar quando ele quiser ter aquela relação, não vai ter coisa que vai fazer ele conseguir, tá? Levar aquela relação, aquele momento, aquela relação sexual naquele momento até o fim. Ele vai falhar. Ele vai falhar terrivelmente, tá? Esse é um dos sintomas cruciais de quem faz uma dominação. E eu vou explicar por quê. A dominação, ela é uma magia que ela vai mexer com muitos sentidos do ser humano, tá? Muitos sentidos do ser humano. E um deles é o sexual, o desejo sexual. E aí a pessoa começa a falhar. Mas ao mesmo tempo que ela falha com outra pessoa, quando ela pensa em você, quando ela já está manifestando esse sintoma, ela vai ter ereção. Ela pode procurar se masturbar, por exemplo, por conta que ela vai ter a ereção, ela vai querer sentir o prazer. E isso tudo vai aumentando o que? A saudade, o desejo daquela pessoa que foi a encomendante do trabalho. Aquela que encomendou o trabalho. E aí vai fazer ela voltar. Ela vai te procurar. Sem falar que a espiritualidade vão dar formas desse casal, dessas pessoas se encontrarem. Vão se esbarrar em algum lugar em comum, né? Por exemplo, eu fiz agora, tá fazendo acho que 5 ou 6 dias que eu fiz uma amarração, e eu fiz essa amarração com brochamento, tá? E eu já tive o retorno da moça que me encomendou, que o cara que não falava com ela há 2 meses mandou mensagem falando que sonhou com ela, que teve um sonho com ela. E sonhou que estava junto com ela. Então isso já é um sintoma que está se manifestando. Ela não teve um sonho, mas ele já teve. E isso também já indica o que eu estou falando, que os sintomas têm que se manifestar muito mais naquela pessoa do que naquela que encomenda. Ele tem que ir para quem está sendo alvo daquele trabalho, não quem está encomendando. Então a pessoa que encomenda, ela vai ter todos esses sintomas? Não. Ela vai ter 1 ou 2 no máximo. Agora, aquele que foi alvo do trabalho, ele vai ter. Aquele sim, aquela, ela vai. E no caso, pai, se há uma mulher, ela também não vai conseguir ter relação sexual? Também não vai. Ela não vai ter desejo, ela não vai conseguir ter desejo por outro homem. O desejo dela vai estar voltado a você. A libido dela vai estar somente com você. Só vai se manifestar com a sua presença. Então, esses são os principais sintomas pós um trabalho amoroso. O que pode atrapalhar um trabalho? Ou o que pode contribuir para um trabalho? Às vezes tem relações que, quando se rompe, quando termina, uma das partes não quer manter contato. Tá? E aí aí você vem e vai fazer um trabalho de amarração. É um trabalho amoroso. Tá? Quando eu falo trabalho amoroso, gente, vamos lá que está abrangendo tudo que engloba, né, nesse sentido. Então você faz um trabalho amoroso. E aí aquela pessoa não quer ter contato com você. Você fez um trabalho hoje, você pega seu telefone, liga para ela amanhã, pode ser recebido com uma ignorância. Você tenta se forçar na vida daquela pessoa através da rede social, através do WhatsApp, né? Ou através de familiares, ficar ali cercando, parente, família, para saber daquela pessoa, só vai gerar mais ira nela. No primeiro momento que ela ali está separada de você e que acabou de se fazer um trabalho amoroso, não adianta você, na primeira semana que fez um trabalho amoroso, ficar se forçando na vida dessa pessoa. Você vai acabar atrapalhando, porque você vai causar raiva, né? Dependendo do caráter, né? Dependendo da psique daquela outra pessoa, você vai causar raiva nela, vai causar ira. E você vai acabar atrapalhando o seu trabalho, afastando mais ainda aquela pessoa de você, tá? Isso é um ponto que eu acho muito bom frisar. E que vocês saibam antes de fazer um trabalho amoroso, que dependendo da situação, isso atrapalha. É a segunda coisa que atrapalha quando você faz um trabalho de amarração. Olha, você vem até a mim, você me dá o seu voto de confiança para fazer um trabalho de amarração. Hoje. Aí amanhã você está procurando outra pessoa, você vai estar na crise de ansiedade, aí você vai procurar outra pessoa para fazer jogo, para ter conselho, aconselhamento e fazer outro tipo de trabalho. Um trabalho atrapalha o outro? Não.
Não necessariamente vai atrapalhar o meu trabalho, mas pode atrapalhar a sua energia. Vamos lá, uma pessoa que ela malha, né, que faz treino, ela não pode começar, a pessoa que começa a treinar hoje, ela vai começar no peso de 1 quilo, 2 quilos, né? E gradativamente ela vai aumentando, vai forçando mais o treino dela. Uma pessoa que começa no treino hoje, querer levantar já 70 quilos, 80 quilos de força, de peso, ela vai se prejudicar. Em vez de ela se ajudar, ela vai se prejudicar. A mesma coisa no trabalho espiritual. Quando você começa a fazer vários tipos de trabalho espiritual, está envolvendo você e outra pessoa, você pode se prejudicar. Porque se você faz com uma pessoa séria, dê o voto de confiança. Porque você vai ficar procurando um e outro, procura um hoje, procura amanhã, procura depois. Você pode se encher de energias ruins, né? E aí que vai atrapalhar o seu trabalho. Quando a pessoa me procura, que já passou por várias, olha, já tem de gente que já passou por 7, 8 pessoas diferentes. Sabe? Nem todos realmente fazem. Tem gente que não sabe nem o que está fazendo, então não tem nem força de atingir potência de magia. Mas tem alguns que ainda entendem alguma coisa, que sabem alguma coisa, só não faz certo. Vai pelo caminho que é mais confortável. É o verdadeiro, que a gente fala, serviço de porco. Né? Faz um serviço de porco, um profissional relaxado, digamos assim. E aí, o que eu tenho que fazer? Antes de fazer qualquer tipo de trabalho para essas pessoas, eu tenho que fazer um trabalho de limpeza, de purificação. Porque a pessoa vem cheia de carga, cheia de energia. E nem todas elas, às vezes, são boas. Então, quando eu faço o trabalho, quando a pessoa vem, depois de vários trabalhos, e eu vejo que tem energias ali que podem atrapalhar, eu faço o trabalho de limpeza. Agora, a pessoa que faz o trabalho comigo, e aí ela começa a fazer vários outros trabalhos, porque ela simplesmente não sabe ter a paciência de esperar um pouco, ela pode atrapalhar o trabalho dela sim, porque ela vai se atrapalhar. Ela vai se encher de energias e talvez energias que não são tão boas assim. Então, eu acho que vale ressaltar isso aqui. A terceira coisa, terceira coisa que pode atrapalhar um trabalho no sentido amoroso é você fazer um tipo de trabalho, né? E depois desse trabalho, você faz um trabalho amoroso. Ele vai levar um tempo para fazer o efeito e para trazer o resultado. Dentro desse tempo, você começa a se relacionar com outra pessoa. Porque tem várias pessoas que chegam e falam assim: pai, eu fiz um trabalho amoroso, fiz uma amarração, fiz isso aqui. Eu posso transar? Eu digo sempre: pode. Não vai atrapalhar. Agora, se envolver emocionalmente, você ir lá, sair com uma pessoa e ali criar um vínculo, começar a se envolver emocionalmente, isso pode atrapalhar sim e muito um trabalho amoroso, tá? Então, vale a dica aí, a pessoa que faz. Pai, mas eu tô vários meses, eu tô separado há vários meses, eu tô tentando, não consigo nada, até agora não teve efeito, né? Eu tentei com outras pais de santo, outras mães de santo, não conseguiu resultado, eu tô sem fazer nada. Eu aparecer uma pessoa que eu posso, porque é corpóreo, tá, gente? Tem uma relação sexual, a atração sexual, o ato de sexo assim é corpóreo, não é emocional, tá? A maior parte das vezes não é, poucas vezes é, né? Então, aí eu digo que sim, que a pessoa pode sim. Agora, se envolver emocionalmente, né? Ah, eu vou ficar namorando aqui enquanto a outra pessoa não volta. Isso aí pode atrapalhar e muito um trabalho, tá? Então, não faça esse tipo de coisa, porque tem gente que faz, tem gente que já fez e veio me procurar depois para desfazer a amarração e por aí, enfim, dar uma trabalheira danada. Agora eu vou ressaltar 3 pontos positivos. O que você faz que ajuda um trabalho? Quando você faz um trabalho amoroso, se você pudesse manter com a sua energia bem, porque assim, tem gente que faz um trabalho desse e fica a pessoa muito ansiosa. Eu digo que a ansiedade não vai me atrapalhar em nada, mas vai atrapalhar a pessoa. Porque a pessoa fica ansiosa, às vezes não consegue focar, está estudando, não foca no trabalho, não consegue focar na sua vida pessoal, tá? Então, assim, tentar ter autocontrole, paciência quando faz um trabalho, isso ajuda muito, tá? Ter autoconfiança também, porque, gente, vamos ter o bom senso. Antes da gente amar qualquer outra pessoa, nós temos que se amar também. Amor próprio em primeiro lugar. Você se ama primeiro para amar o outro depois. Não adianta você querer amar outra pessoa, botar outra pessoa no patamar acima do seu próprio, que você só tende a perder com isso, você só tende a se ferir, se magoar. Por quê? Quando você coloca a pessoa em primeiro plano e se deixa em segundo plano, você vai criar expectativas, tá? Porque você se colocou em segundo plano, que você seria capaz de deitar na poça d'água para aquela pessoa não molhar os pés dela. Você seria capaz disso por ela, por amor. Só que isso aí nem sempre é amor, isso aí às vezes é insegurança e insensatez. Eu digo isso por quê? Porque se você não for capaz de se amar, você não vai conseguir amar outra pessoa.
Você vai ter desespero pela outra pessoa, tá? E esse desespero vai fazer você cometer loucuras. E é a forma mais rápida de você perder alguém. Porque quando você ama mais outra pessoa do que a si próprio, você geralmente tem um ciúme que é insuportável. Um ciúme que é enlouquecedor, que por mais que a pessoa te ame, você não acredita no amor dela. Então você sempre está desconfiado dela, porque você... Ou, se ela tem uma atitude diferente daquela que você imagina dentro da sua cabeça, que é um ideal, é uma ideia que está aqui na sua mente, e a pessoa não age de acordo com aquilo que você imaginou, você se decepciona com ela e aí vai ter uma briga e tudo mais. Então isso tudo é criado pela falta de amor próprio. Então tenha muito amor próprio, respeito, autoconfiança. Saiba de si primeiro, para depois saber do outro. Então, quando você faz um trabalho amoroso, se você tem algum tipo desse problema, que já tem que ser, claro, identificado durante a consulta, é bom fazer um tipo de trabalho de purificação, um trabalho de harmonia para a sua energia espiritual, para a sua energia, para a sua mentalidade, para o seu mental. Um trabalho para o Uri, que é feito Babá Jalá, né, que é feito com Yauri, com minha mãe Iemanjá, com meu pai Batalá. Tá me entendendo? Para que você melhore-se como ser humano também. Porque às vezes eu já teve trabalho que eu fiz de amarração que a outra pessoa que estava separada até amava. A pessoa que estava querendo amarração. Ela só não aguentava ficar do lado porque não aguentava o ciúme, não aguentava a desconfiança, não aguentava as brigas. E a pessoa brigava por quê? Porque ela não confiava em si mesma, ela não se amava, então ela não acreditava no amor da outra pessoa. Aí precisou vir me pagar uma consulta, pagar um trabalho para escutar eu falar: olha, a outra pessoa te ama. Ela só não tá com você porque ela não tá te aguentando. Você tem que melhorar como pessoa também, porque às vezes o problema tá na gente, tá? Nem sempre, gente, o problema tá vindo de fora, não, porque a gente sempre quer projetar os nossos problemas em outro lugar. É sempre muito mais fácil a gente culpabilizar alguém do que se responsabilizar. Dizer assim, não, o erro foi meu, eu errei, eu sufoquei demais, água demais mata a planta. É simples. Então, até amor demais faz mal. Tudo, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, tudo na dose certa, gente, é maravilhoso. Tem outras coisas mais, mas aí o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu vou encerrar por aqui. Vou pedir novamente, vocês que gostam, que curtam, que se inscrevam no canal, que ativem as notificações. O meu telefone para contato é 021 98062 9871. Tá? Sou Babalorixá Tcherriderá, Babalorixá Vili Achar Moira Oxum. E vai ser um prazer conversar com você. Vem me procurar.